Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Esperar o pessoal entrar aí. Bacana pra gente começar. Deixa eu só pegar um fone aqui que vai ficar melhor. Só pegar um fone de ouvido. Boa noite, boa noite, boa noite. Vocês conseguem me ouvir bem? Por favor, façam a gentileza de me avisar se conseguem me ouvir bem e se conseguem me ver bem, por gentileza. Conseguem me ouvir bem? Me avisem por gentileza se conseguem me ouvir bem e se conseguem me ver bem. Conseguem me ouvir bem? Bacana, só confirmem para mim, por gentileza, se conseguem me ver bem, se conseguem me ouvir bem. Cadê, turma? Me manda aí. Conseguem me ver bem? Conseguem me ouvir bem? Beleza? Ah, beleza. O Jorge aqui colocou que consegue me ver bem e consegue me ouvir bem, não é isso? Show de bola. Bacana. Joia. Então hoje nosso tema aí, a gente vai desmistificar a ozonioterapia, tá? Nós vamos falar sobre a ozonioterapia, que é essa terapia aí que tem revolucionado a área da saúde. É uma terapia muito especial, né, onde a gente usa o gás ozônio, tá? A turma está entrando aí, a gente já vai dar início, ok? Então, a ozonioterapia, ela é uma terapia a partir do ozônio. O ozônio nada mais é que três moléculas de oxigênio. O oxigênio livre, naturalmente, ele tem uma tendência eletroquímica de querer se ligar a outro oxigênio, certo? Então ele é um radical que fica livre pedindo outro oxigênio. E aí quando se unem três moléculas separadas de oxigênio, três ozinhos, naturalmente se forma o ozônio, tá? Bacana. Então, o ozônio ele é utilizado para tratar uma série de fatores, tá? Uma série de fatores. Mas voltando, vamos falar um pouquinho da história da ozonioterapia. A ozonioterapia começou na Alemanha, através do Chopin. O Chopin descobriu o ozônio. Através de estímulo elétrico em moléculas de oxigênio, começaram a se aglomerar essas moléculas e formar o O3, que é a composição química do ozônio. E aí ele começou a sentir um cheiro diferente. E aí ele deu o nome ozem. Ozem significa aquilo que cheira, aquilo que tem odor, né? Então ozem significa ozônio, naturalmente a tradução é ozônio, e significa aquilo que cheira, que tem odor. E de fato o ozônio ele tem um odor bem peculiar, ele tem um odor bem específico. É um odor que eu particularmente não gosto de jeito nenhum. Esses tempos atrás eu estava aplicando no paciente, ele sentiu um pouco o cheiro, ele falou que lembra melancia, achou uma delícia. Eu particularmente não gosto do cheiro do ozônio, tá? Então o ozônio ele é produzido através de estímulos elétricos, de eletricidade em moléculas de oxigênio. E aí elas se unem e formam o ozônio. Perfeito? Tá. A ozonioterapia ela pode ser aplicada de diversas formas
Ela é feita de diversas formas, né? As formas de aplicação são diversas. Em piscinas e tudo, o pessoal usa muito para fazer desinfecção, porque o ozônio é um agente de desinfecção, tá bom? Eu vou explicar mais para frente aí como acontece essa desinfecção pelo ozônio, ok? Quando nós tratamos os pacientes através da ozonioterapia, nós aplicamos de diversas formas. Nós podemos aplicar através dos ouvidos, né, que a gente chama de ozonioterapia otológica. Nós aplicamos o gás ozônio no ouvido do paciente e, consequentemente, tem uma ação na região nasal, na região bucal, na garganta, no próprio ouvido, naturalmente, e um resultado também bem interessante para oxigenação cerebral do sistema nervoso central, tá bom? Então, essa é uma das formas de aplicação do ozônio, ok? Depois eu vou explicar também os mecanismos, como que o ozônio age. Perfeito. Então, ele pode ser aplicado através dos ouvidos, ele pode ser aplicado através da boca, então tem aplicação oral também. Alguns profissionais fazem essa aplicação, nós não fazemos porque é uma aplicação que não é catalogada através de um tratado que nós temos, que é chamado Tratado de Madrid. Então, nós seguimos fielmente o Tratado de Madrid. É claro que cada paciente tem sua particularidade, é claro que a gente avalia de acordo com nossa experiência clínica, nossa vivência, etc. Tá? Mas nós seguimos normalmente esse protocolo, que é o Protocolo de Madrid, ok? Perfeito. Então, uma forma de aplicação é otológica, outra forma pode ser a bucal, outra forma é a inalação. A inalação é uma forma um pouco perigosa e um tanto controversa. Poucos profissionais fazem. Por quê? Porque você não pode fazer com que o paciente inale para o pulmão. Ele precisa inalar e precisa soltar através das vias aéreas superiores. Quando o ozônio ele entra em contato com nossos alvéolos, ele gera uma alteração no nosso líquido surfactante e muitas vezes pode gerar um colabamento desses alvéolos e pode gerar realmente um problema mais sério para o paciente. Então o ozônio ele não deve ser aspirado, ok? Quando ele é aspirado, vai para o pulmão, ele pode gerar consequências sérias. Quando a gente aplica aqui no consultório e tudo, às vezes sai um pouquinho de ozônio, sente um pouquinho de cheiro e tudo, é algo que não vai fazer mal. Mas em grandes concentrações e grandes volumes, pode gerar um problema, uma consequência muito séria, ok? Então, voltando, otológico, temos o bucal, temos a inalação, e nós fazemos aqui no consultório bastante, o que nós mais fazemos são as aplicações locais. Então, nós fazemos infiltrações de ozônio, do gás ozônio, nos músculos, nos tendões, nas articulações. Dessa forma, o ozônio faz um efeito anti-inflamatório, um efeito analgésico. Normalmente, logo após a aplicação, o paciente já relata uma melhora da dor, melhora do processo inflamatório, né? Então tem um efeito bem imediato. O ozônio tem essa capacidade de dar já essa resposta imediata para o paciente, ok? Então essas são algumas formas que a gente aplica. O pessoal aplica muito também para feridas. Aqui na clínica nós não tratamos feridas, mas o pessoal utiliza bastante o ozônio para feridas, através das bags de ozônio. Nada mais são que são bolsas, né? São sacolas que são infladas com ozônio para tratar diversas feridas, pé diabéticos, problemas infecciosos de maneira geral, erisipela e etc. Ok? Então são colocadas essas bolsas e o ozônio fica agindo ali, né? O gás ozônio fica agindo ali e matando essas bactérias, processos virais e etc. que podem estar acontecendo, processos infecciosos, ok? Então os bags de ozônio são muito utilizados. Outra forma também que se aplica o ozônio é através da hidrozonioterapia. Como que é feito? É feito através de uma bacia, né? Nessa bacia tem uma esteirinha que libera pequenas bolhas de ozônio,
Pequenas bolhas. Quanto menor as bolhas, maior o contato com a pele, melhor o resultado. Ok? Então as pessoas colocam, por exemplo, o pé diabético, pernas que estão com feridas, etc. E o ozônio tem um poder regenerativo, tem um poder cicatrizante, um poder antioxidante, um poder antibacteriano, virostático. Então, assim, tem um efeito realmente muito importante no aspecto de desinfecção e no aspecto de cicatrização e regeneração dos tecidos. Ok? Essa é outra forma de aplicação da ozonioterapia. Outra forma que nós fazemos também a ozonioterapia, que pode ser feita, é de forma sistêmica. De forma sistêmica são feitos de duas formas. Pode ser retirado uma quantidade de sangue, normalmente 200 ml, entre 100 e 200 ml de sangue do paciente, e você ozoniza aquele sangue. Então você coloca aquele sangue em contato com ozônio e você retorna endovenoso para o paciente. Então é extraído o sangue endovenoso e aí você ozoniza aquele sangue e ele volta oxigenado. É tão interessante essa técnica que chama autohemoterapia maior, que quando o ozônio entra em contato com o sangue muitas vezes é escuro, né? Nosso sangue venoso ele é escuro. E quando ele entra em contato com o sangue, ele já fica aquele sangue vívido, aquele sangue vivo, aquele vermelho vivo. De fato, oxigena bastante o sangue, e aí depois você retorna para o corpo do paciente. E naturalmente, nosso sangue ele tem um efeito sistêmico, né? Nossa circulação sanguínea ela acontece sempre de forma cíclica no nosso corpo, né? Aí nós temos a grande e a pequena circulação, então vai para o cérebro, pulmão, coração, etc., para todos os tecidos e células do nosso corpo. Essa é a grande autohemoterapia. Outra forma de terapia, que inclusive deu muita polêmica, muito problema, muita discussão, né? Infelizmente a gente vive numa sociedade, principalmente aqui no Brasil, muito infantilizada. As pessoas são muito desinformadas e tem toda aquela brincadeira e tal, mas a gente sabe que a ozonioterapia pode ser aplicada também de forma retal. É uma das formas mais efetivas da ozonioterapia, tá? Por que é aplicada de forma retal? Quando a gente aplica o ozônio através do reto, nosso intestino naturalmente ele tem uma permeabilidade, ele tem uma capacidade de absorção. Tanto é que nossos nutrientes, líquidos são absorvidos no intestino, certo? E o intestino também tem essas várias outras funções, né? Como, por exemplo, a produção de serotonina, a produção de vários hormônios, a ligação através do nervo vago, cérebro, nervo vago, intestinos. Então, nós sabemos da condição emocional que influencia nossos intestinos. O intestino pode influenciar nosso cérebro, nossas condições emocionais. Cada dia mais isso tem sido discutido na medicina e na saúde, né? O intestino tem sido estudado mais do que nunca, pela importância que ele tem, pela capacidade que ele tem de ajudar na cura dos pacientes e ajudar num processo regenerativo. Ok? Então, quando nós aplicamos o gás ozônio, através do intestino, ele é absorvido pelos eritrócitos, né, que são as células do intestino. Elas são um pouquinho abertas, então elas deixam um espacinho para que o ozônio seja absorvido através da corrente sanguínea. Da corrente sanguínea ele vai através da veia porta, vai para o fígado. O fígado é um órgão metabolizador de todo o sangue do nosso corpo. Então, naturalmente, esse ozônio vai e entra em contato com esse sangue que está sendo metabolizado pelo fígado. E através do fígado, esse sangue é circulado também por todo o corpo após ser ozonizado dentro do próprio fígado. Então, por isso é feita a ozonioterapia retal. E de fato tem um fundamento sensacional, uns efeitos sistêmicos muito legais, tá? Então essa é outra forma de aplicação, o ozônio retal, tá? Então vamos quebrar esse tabu aí, esse preconceito, essa bobeira
A sonda que é introduzida é uma sonda extremamente fina, não gera dor, não gera desconforto, né? De repente tem até algum paciente aí que já pode ter feito ozônio retal para poder estar falando sobre isso, poder de repente estar falando aí que sentiu os benefícios, tá bom? Então é isso aí. Então nós temos o ozônio retal e nós temos também a pequena autohemoterapia, que é uma forma onde a gente tira um pouquinho de sangue, 5 ml de sangue endovenoso, né? Tira de dentro da veia do paciente. Então extrai esse sangue e coloca 5 ml de ozônio. E a gente faz uma pequena hemólise, né? A gente mistura o ozônio com sangue. E aí depois a gente retorna para o corpo do paciente, normalmente através de músculos maiores, né? Algumas pessoas aplicam na região dos braços, em tríceps, mas a gente procura mais aplicar na região glútea, tá? Então o sangue ozonizado a gente aplica na região glútea. Então tem um efeito da hemoterapia juntamente com o efeito do ozônio. É uma terapia também que eu particularmente gosto e vejo que tem resultados muito positivos, tá? A hidrozonioterapia muitas vezes é aplicada também através de banhos em banheiras grandes. As pessoas tomam banho de ozônio mesmo, com água ozonizada, tá? O que é importante a gente frisar aí? Que esse ozônio, ele deve ser feito através de um gerador medicinal, tá? Um gerador específico para isso, ok? Perfeito. Então nós temos várias formas que a gente já colocou aí de ozonioterapia, para quem está chegando agora, o ozônio otológico, né? Então a gente aplica o gás ozônio através dos ouvidos, a gente pode aplicar inalando o ozônio, mas ele não pode ser aspirado para o pulmão porque ele é tóxico, de forma bucal também, não pode ser aspirado para o pulmão, a gente pode fazer também o ozônio retal, a grande autohemoterapia, a pequena autohemoterapia, nós podemos fazer o ozônio local. Podemos fazer subcutâneo, intramuscular, podemos fazer também em tendões, ligamentos e podemos fazer também dentro das articulações, fazer uma aplicação intraarticular, tá? O ozônio tem sido muito utilizado também na estética. Então o pessoal faz muito ozônio subcutâneo para fins estéticos, com resultados muito expressivos. Eu particularmente não aplico o ozônio estético, o ozônio para pele, mas muitos colegas aplicam com resultados realmente surpreendentes, para gordura localizada, para marcas de acne, para flacidez da pele. O ozônio realmente ele tem tido efeitos muito positivos. Ainda carece de estudos nessa área estética, mas já tem pessoas já desenvolvendo estudos interessantes. Muito estudo de caso ainda, né? Mas na parte terapêutica, a ozonioterapia trata mais de 250 patologias, tá? Então a ozonioterapia talvez seja a terapia que mais trata a doença de forma catalogada. Algumas pessoas às vezes questionam, falam, poxa, parece que a ozonioterapia não tem muito fundamento científico, né? A ozonioterapia é algo que surgiu agora e tal. Quando eu falei lá atrás que foi criado por Chopin, foi criado em 1840, a ozonioterapia, tá? E aí o pessoal começou a aplicar na Primeira e Segunda Guerra Mundial, e viram que tinha efeitos muito bons, principalmente efeitos cicatrizantes e efeitos antibacterianos. Eu vou explicar para vocês um pouquinho do mecanismo da ozonioterapia, para vocês entenderem um pouquinho. Vou explicar de forma básica, não tem como não ter alguma coisinha assim técnica, né? Quando a gente fala de fisiologia, mas eu quero que vocês entendam um pouquinho como o ozônio age, como a ozonioterapia pode te ajudar, tá bom? Então o gás ozônio, quando ele entra no nosso corpo, naturalmente eu falei, ele é formado por 3 moléculas de oxigênio, certo? Então ele é o O3. Quando ele entra no nosso corpo, naturalmente o oxigênio ele tem tendência de querer se unir a outra molécula. E aí fica o O2 e sobra um ozonídeo, que é um Ozinho separado,
certo? Esse ozinho que sobra, naturalmente, ele tem uma tendência, por um mecanismo que nós chamamos de quimiotaxia, de ir para as regiões que estão inflamadas no nosso corpo. Então ele vai lá na região que está inflamada no nosso corpo e ativa principalmente lá dentro das nossas células uma organelinha que se chama mitocôndria. A mitocôndria ela é responsável pela produção de energia do nosso corpo através do ATP. Eu acredito que, eu já vi que tem até alguns colegas aí da saúde, né? A gente lembrar aquele ciclo de Krebs, né? Como é produzida a energia do nosso corpo, produzida a glicose, ATP, etc. Então é bem interessante, mas é um mecanismo longo para ser explicado. Então as mitocôndrias elas funcionam como se fossem usinas de força, de energia das nossas células. Então esse ozonídeo vai lá dentro das mitocôndrias e estimula ela a produzir mais ATP através de duas substânciazinhas. Tem uma que chama NRF2 e outra que chama NF-kappa-beta. Essas substâncias elas ficam regulando ali nosso corpo, nossa mitocôndria, entrada e saída de moléculas, o funcionamento das mitocôndrias. Então ela estimula as mitocôndrias para que elas produzam mais ATP. Então nossas células elas ficam mais ativas, tá? Normalmente quando a gente tem uma patologia, tem uma doença, tem um processo inflamatório, nossas células elas estão disfuncionais, elas não estão funcionando bem. Por isso, naturalmente, a gente tem essas patologias, tá bom? Então, esse é um mecanismo, a estimulação das mitocôndrias, tá bom? Outro mecanismo, o ozônio também, outro mecanismo interessante, o ozônio estimula a produção de algumas enzimas. Dentre elas, nós temos uma que chama superóxido dismutase, nós temos uma que se chama catalase e outra que se chama glutationa. O que essas enzimas fazem? Essas enzimas elas fazem uma limpeza dos nossos radicais livres, tá? Só para resumir um pouquinho, elas fazem a limpeza, elas têm uma série de outras funções, mas elas fazem uma limpeza dos radicais livres, ajudam na desoxidação do corpo, tá? Naturalmente, nosso corpo ele vai oxidando, nossas células, depois que ela faz as reações dela, ela vai oxidando e vai sobrando algumas substâncias, como se fossem uns lixinhos, né? Então essa célula ela faz uma digestão ali dos líquidos, sais, etc. E aí depois sobra um lixinho, sobra um cocôzinho da célula. Isso é chamado radical livre, que nada mais é que um radical químico que está livre. E ele vai se acoplando e vai enferrujando, vamos dizer assim, ele vai oxidando nossas células, nossos tecidos. Tá? Então essas enzimas elas fazem uma limpeza, ajudam a fazer uma limpeza, tá? E o próprio ozônio também, o ozonídeo, ele tem essa função de fazer uma limpeza dos radicais livres, desses lixinhos que vão oxidando, envelhecendo e vão fazendo que a gente tenha um processo deletério dos nossos tecidos, dos nossos órgãos, tá bom? Então essa é outra função do ozônio. O ozônio, ele tem também uma função que é muito interessante. Ele tem a função de se ligar, ele tem a capacidade de se ligar a duplas cadeias de carbono, tá? Então, quando nós temos processos inflamatórios, nós temos uma cascata inflamatória, tá? Dentre essa cascata inflamatória são produzidas uma série de substâncias, ok? Dentre essas substâncias, nós temos as prostaglandinas e o ácido araquidônico. São duas substâncias pró-inflamatórias. O ozonídeo se coloca no meio dessas substâncias e quebra esse processo inflamatório dessa forma, ok? Então, o ozônio também tem essa função, além da função de oxigenação dos tecidos, tá? O ozônio tem a capacidade de deixar os tecidos mais oxigenados, ou seja, que nós precisamos naturalmente em nossas células? A gente precisa basicamente de líquido, de oxigênio e de nutriente, né? Então o ozônio ajuda no processo de oxigenação celular, tá bom? O que acontece também? Quando ele entra no corpo, o ozônio ele tem uma tendência natural de buscar lipoproteínas, exatamente por essa dupla ligação carbônica.
ele vai lá na parede dos vírus, bactérias, fungos, ele acopla e acaba rompendo essa barreira. E aí quando ele rompe essa parede desse bichinho, dessa bactéria, fungo, etc., ele faz com que ele fique disfuncional e ele morra, tá? Então ele tem esse efeito também direto sobre vírus, bactérias e fungos. Por isso ele é tão efetivo na desinfecção de água, desinfecção de alimentos e etc. Então ele tem uma afinidade também, faz uma limpeza de metais, ajuda na limpeza de metais pesados no corpo, justamente por essa composição eletroquímica que ele tem. Então ele acaba fazendo essa limpeza. Então, assim, naturalmente o ozônio é natural e estimula que a natureza do seu corpo haja por si só. Então, muitas pessoas perguntam, a ozonioterapia, como que é? Como que é esse medicamento? Como que é essa medicação, né? Quando eu vou fazer as aplicações nos pacientes. A primeira coisa que eu procuro explicar, que o ozônio não é uma medicação. O ozônio, ele é natural. E ele só estimula, ele só faz com que seu corpo, que a natureza do seu corpo, trabalhe de uma forma mais potencializada, de uma forma melhor. Então, seu corpo passa a funcionar melhor em prol dele mesmo, tá bom? Então, o ozônio tem essas capacidades. O pessoal usa muito também para a questão de gordura localizada, até porque ele tem essa capacidade de buscar gordurinha, vamos dizer assim. E aí faz um processo inicialmente oxidativo e de efeito rebote um processo antioxidativo, tá bom? Então, assim, é uma série de benefícios que nós temos com a ozonioterapia. É algo que a gente poderia falar mais sobre isso, né, com certeza, mas eu acho que deu para entender basicamente o que o ozônio pode promover no seu corpo, o que o ozônio pode trazer de benefícios, tá? Eu vou pegar algumas formas de aplicação que nós temos aqui para vocês entenderem, tá bom? Só um segundinho que eu vou pegar aqui para vocês. Então aqui nós temos o ozônio otológico, tá? Eu já fiz até um vídeo mostrando. Então nós aplicamos através de um estetoscópio. Esse estetoscópio ele tem um material que o ozônio não reage oxidando, não reage fazendo um processo de destruição do material, né? Então esse aqui é aço inox e também ele tem silicone. O silicone é resistente ao ozônio. Se fosse de plástico, látex, na verdade de látex, plástico ainda tem uma certa resistência, mas se fosse látex, o ozônio simplesmente ele destrói o material. Ele faz uma desintegração do material. É até um teste que nós fazemos com a luvinha de látex para ver se o ozônio de fato está funcionando, tá? Então aqui é o ozônio otológico que eu falei. A gente aplica através dos ouvidos, tá bom? Então a gente coloca no paciente, aplica o gás ozônio dentro do ouvido do paciente e o ozônio vai fazer uma limpeza de toda a parte, por exemplo, pessoas que têm sinusite, que têm rinite, que está com algum processo de otite, a ozonioterapia vai ter uma resposta interessante para isso, tá bom? Ajuda a desinflamar com aqueles mecanismos que eu falei, e se a pessoa tiver algum micro-organismo que esteja de repente gerando um processo infeccioso, a ozonioterapia também vai ter uma resposta muito boa. Outra forma que a gente aplica, essa aqui é uma seringona grande, né? A seringa é grande, mas nós usamos, na maior parte das vezes usamos a agulhinha bem pequenininha, aquela agulhinha que é usada para insulina, que é aplicada no abdômen. Essa seringa é uma seringa especial, é uma seringa siliconada, então o material dela é silicone, não é borracha, não é látex.
O látex ele pode gerar subprodutos, né, quando entra em contato com ozônio. Naturalmente ele sofre um processo de destruição do material e pode sobrar esses subprodutos, e esses subprodutos a gente aplicar no paciente. Então a gente usa essa seringa que é da Terumo, é uma seringa japonesa que tem um resultado, que tem uma durabilidade interessante e não libera nenhum tipo de material que pode ser contaminante, que pode gerar algum malefício para o paciente, tá? Então a gente usa sempre esses materiais, toma muito cuidado com o uso sempre de materiais de qualidade máxima, né? O gerador de ozônio que eu uso é um gerador que tem o registro da Anvisa. Isso é importante porque é um gerador que não pode também de repente estar gerando algum subproduto de algum metal específico ou de alguma outra substância de má qualidade que de repente pode estar sendo aplicada no paciente, pode gerar algum problema aí futuro. Então a gente tem bastante cuidado aí com materiais de qualidade, tá bom? Só para quebrar um pouquinho aqui, eu vou pegar a sondinha aqui para vocês verem, a sondinha que é aplicada o ozônio retal, tá? Então é uma sondinha extremamente fina, eu vou comparar aqui com o meu dedo, é uma sondinha extremamente fina que a gente introduz, né? E faz o ozônio retal, tá? Através do reto do paciente, a gente faz uma lubrificação e faz a insuflação do gás através dessa sondinha, que é uma sondinha uretral 12, tá? Então isso aqui é para inserir na uretra, para você ter noção como isso é um material fininho e também siliconado, 100% de silicone. Isso é muito importante, tá? Então assim, a ozonioterapia, eu sempre falo para meus pacientes, as pessoas que vêm, recebem, os pacientes que conhecem, de fato se apaixonam pela ozonioterapia, porque os resultados de fato são muito expressivos, tá? Eu aplico muito para casos de hérnia de disco, processos degenerativos, espondilodiscopatias, processos que têm artrose, processos de contraturas musculares. Eu aplico bastante também eu tenho aplicado muito com resultados muito bons, por exemplo, para fascite plantar, que é uma patologia de difícil tratamento. Eu trato bastante problemas nos ombros, por exemplo, como o ombro congelado, né, que é a capsulite adesiva. Nós tratamos tendinites diversas, não só no ombro, mas também tendinite, por exemplo, patelar, que eu trato bastante, quadricipital, tendinites relacionadas ao cotovelo, epicondilite, tanto lateral quanto medial. Tenho tratado algumas pessoas que têm jogado golfe aqui em Goiânia. Eles machucam também bastante o epicôndilo medial, que inclusive é a síndrome do golfista, né? Então a gente trata diversas patologias ortopédicas, né? Esse é o nosso foco principal. Porém, a ozonioterapia ela tem um efeito sistêmico, tanto no aspecto físico quanto emocional. Por quê? Porque quando a gente pensa no intestino, pensa em várias situações assim relacionadas ao emocional, a gente pensa em questões hormonais. O intestino, a gente sabe que é o segundo cérebro e tem uma produção hormonal muito, muito, muito importante. Então, hoje, quando eu trato meus pacientes, eu modulo o intestino dos meus pacientes, né, a microbiota intestinal, a gente observa se tem desbiose, nós fazemos exames específicos. Então, a gente busca de uma forma realmente integrativa o melhor tratamento para os nossos pacientes, tá? Bacana. Então, assim, nós temos diversos pacientes tratados, temos um estudo de casos gigantesco já nesse tempo que eu tenho aplicado a ozonioterapia. Eu tenho o privilégio de fazer parte da primeira turma de especialização de ozonioterapia pela ABOS de São Paulo, né? Então, eu sou um privilegiado de fazer parte dessa primeira turma com muito orgulho.
e eu quero levar longe o nome da ozonioterapia. Eu acredito que a gente tem feito um trabalho bacana, mas esse trabalho acaba ficando muito restrito, né? Então atende um paciente aqui, outro ali, e poucas pessoas ainda conhecem. Então o objetivo dessas lives, dessas informações da internet, etc., é para que mais pessoas conheçam e se beneficiem, porque a ozonioterapia é show de bola, é sensacional, tá bom? Então, assim, eu mostrei, né, a seringa e tudo. Eu não trabalho com a parte de hidro, né, eu não trabalho com a parte de feridas, então não atendo pacientes que têm feridas. A ozonioterapia tem sido muito aplicada no autismo, inclusive a nossa associação, que é a ABOS, Associação Brasileira de Ozonioterapia, ela criou um protocolo específico para pacientes autistas. Os resultados são surpreendentes, são muito interessantes mesmo, mesmo, mesmo. Né? Então a gente vê que tem vários pacientes aí que já tiveram conosco aqui, vão falando dos resultados, né, que tiveram resultados positivos. Então assim, realmente é uma terapia que encanta, né? Eu trabalho com diversas terapias, com acupuntura, eu trabalho também com a quiropraxia, com a microfisioterapia, trabalho também, tenho feito um trabalho com a biorressonância, que é sensacional também, tanto para diagnóstico quanto para tratamento, que são estímulos biofísicos através de ressonância, né, através de vibração, através de estímulos vibracionais, a gente consegue não só tratar, mas também fazer uma leitura corporal, né, da saúde do paciente. Então nós temos uma série de recursos hoje e sem dúvida nenhuma a ozonioterapia está entre os principais desses recursos, tá bom? Beleza. Então temos mais algumas informações, né? A ozonioterapia, ela recentemente agora, ela tem sido, vamos dizer assim, reconhecida, ela tem sido de fato regularizada no Brasil. Eu sou fisioterapeuta, como alguns sabem. Como fisioterapeuta, hoje eu posso aplicar a ozonioterapia. Nós temos essa possibilidade. Nosso conselho de fisioterapia reconhece a ozonioterapia, tá? Então, assim, não é qualquer profissional que pode, de repente, fazer um cursinho ali de fim de semana e sair aplicando a ozonioterapia. Você precisa ter várias horas, você precisa ter prática e etc, tá? Então, a fisioterapia reconhece, eu sei que a enfermagem também, se não me engano, reconheceu, a farmácia, biomedicina, cada um, de acordo com o seu conselho, tem a liberdade de aplicação, né, que cada profissão permite, né? Então, os médicos hoje a gente sabe que estão com dificuldades aí, com o Conselho Federal de Medicina, que eles estão aplicando apenas de forma experimental. A gente sabe que isso na prática não acontece, até porque muitos profissionais aplicam livremente suas clínicas, porque os resultados são excepcionais. E esses profissionais aplicavam já há muito tempo e naturalmente não deixam de aplicar. Tem os veterinários também, que aplicam a ozonioterapia, podem aplicar a ozonioterapia com resultados muito legais, inclusive foi muito bacana, né, aquele veterinário aqui de Goiás que tratou a onça ousado, e teve resultados aí muito expressivos. Muitas pessoas achou que a onça não viveria, e alguns acharam até que ela não conseguiria mais subir em árvores, ficaria totalmente limitada. E a ozonioterapia, sem dúvida, foi essencial aí para a recuperação da onça, tá? Então, a ozonioterapia, ela é uma terapia que vai além de um tratamento de consequências. A ozonioterapia é um tratamento de causas. E eu, quando defini ser um profissional da saúde, ser um profissional que cuida das pessoas, eu defini que eu não seria um tratador de consequências, eu seria um tratador de causas. Então, todas as minhas terapias, elas são focadas
nas causas dos problemas dos pacientes. Então, muito provavelmente por isso que a gente tem um resultado diferenciado e as pessoas acabam melhorando de forma mais convincente, de forma mais rápida, tendo resultado fidedigno, resultado duradouro e muitas vezes uma cura, né, de seus problemas, tá? Então, infelizmente, a gente vê que hoje a saúde ela é muito focada na doença. Nós somos focados na saúde, nós somos focados no todo, nós somos focados numa fisioterapia, numa medicina que observa o paciente como um todo. A gente não compartimenta o paciente, tá? Então a gente vê que na saúde hoje tem acontecido muito compartimento, né? Ah, eu trato só a ponta do dedo, eu trato só a pontinha da unha, eu trato só esse pelinho aqui. E aí o que acontece? O conhecimento do todo se perde. Isso é muito sério. Para mim é muito sério. Infelizmente a gente vê que alguns profissionais têm se perdido um pouco nisso. Tá? Então a ozonioterapia é uma terapia sistêmica, é uma terapia que visa o bem-estar, que visa uma melhora de saúde, que visa uma potencialização do efeito celular através principalmente do estímulo das mitocôndrias, como eu falei, ajuda no processo de oxigenação, no processo de limpeza de radicais livres, né? Então tira muito do peso do corpo, tira muito dos processos inflamatórios. A ozonioterapia ajuda a fazer uma varredura no nosso corpo, ajuda a fazer com que o nosso corpo reconheça de repente condições que não são produtivas. Uma coisa que eu gostaria de entrar assim no assunto, vamos dizer assim, no mérito, até porque eu sou fisioterapeuta, eu não trato especificamente pacientes, mas as pessoas sempre têm buscado muito, sempre têm me perguntado, então acho que é importante a gente tocar nesse assunto, que é o assunto do câncer. A ozonioterapia trata câncer? Fiquei sabendo de uma pessoa que se curou de câncer com ozonioterapia. Isso é muito complexo, isso é muito complicado, até porque o câncer hoje não é mais considerado uma doença, pelo menos eu acredito nessa linha. O câncer ele é uma síndrome metabólica, e nessa síndrome metabólica acontecem diversos fatores, podem acontecer diversos fatores, né? Mas em todos os casos de câncer, a gente vê que acontece baixa oxigenação do tecido, que é acometido por câncer, e acontece também um processo de acidificação na região. Então o pH fica baixo, fica ácido o tecido e fica pouco oxigenado. E a ozonioterapia tem a capacidade, como eu falei anteriormente, de oxigenar melhor o tecido, de estimular as células para que elas funcionem melhor, que elas respirem melhor, nossas células naturalmente elas respiram, e também ajuda no processo de alcalinização, tá bom? Então, a gente acredita que a ozonioterapia pode ser um aliado, tá? Pode ser um aliado. Começaram algumas perguntas aqui. Existe alguma contraindicação à ozonioterapia? Existe sim. Nós temos uma condição, algumas pessoas não produzem, têm uma deficiência na produção de uma enzima que chama G6PD. Essa enzima gera uma doença que chama favismo. O favismo é uma contraindicação para a ozonioterapia, tá? Quando a gente aplica o ozônio e a pessoa tem favismo, ela tem tendência a ter hemólise, ela tem tendência a ter um processo anêmico, tá? Então, a ozonioterapia tem essa contraindicação. Outra contraindicação é quando a pessoa tem um hipertiroidismo descompensado. Um hiper ou um hipo, né? Uma tireoide muito descompensada, né? Aí a gente procura ter certo cuidado. De repente, compensar inicialmente essa tireoide, essa produção de hormônios tiroidianos, e depois a gente vem com a terapia de ozônio, tá?
Então essas são as contraindicações principais. A ozonioterapia praticamente não tem contraindicação, até porque é uma terapia, como eu disse, 100% natural. Tá bom? Eu vou abrir agora para perguntas. Eu já vi que tem algumas perguntas, eu vou respondendo aqui, algumas condições, alguns comentários, perguntas que vocês fizeram. Tá bom? Beleza, vamos subir aqui. Quem quiser fazer pergunta, estamos abertos à pergunta, tá? Então o ozônio ele pode ser feito, além das formas que eu falei, também o ozônio vaginal. O ozônio vaginal tem sido muito aplicado para pessoas que têm problemas fúngicos e bacterianos resistentes, tá? A ozonioterapia ela tem essa capacidade de combater micro-organismos através daquele princípio que eu falei, né? Ele acopla na parede do vírus, bactéria, etc., rompe aquela parede e ele perde a função e morre, tá? Então o ozônio pode ser feito também a nível vaginal, a nível uterino também, quando a gente tem processos principalmente de endometriose, né? Mulheres que têm dificuldades de engravidar, processos dolorosos, processos inflamatórios crônicos, pode ser feito também com resultados muito bons. O que significa patologia? Patologia significa doença. Doença, tá bom? Qualquer patologia, quando a gente fala patologia, às vezes a gente usa esses termos técnicos de forma involuntária, né? Mas patologia é doença. Oi para Goiânia, oi, um abraço, boa noite, bacana, legal. Meu marido curou o problema no joelho com seu tratamento de ozônio, muito bom. Olha aí que bacana, né? A gente vê que tem resultados muito bons. Tive excelente resultado na síndrome do túnel do carpo, olha que maravilha. Bom demais, a Angélica até teve hoje aqui comigo, a gente começou um tratamento para o ombro. Beleza. Tive resultado para dores nos braços, maravilha, bom demais. Já fiz sentir um pouco de dor, depende do lugar, é mais doloroso? Exatamente, depende da região. Normalmente em regiões de extremidades dói mais, nas mãos, nos pés, nos braços, são regiões mais inervadas, mais sensíveis. Normalmente dói mais, mas isso é muito relativo, né? Então muitas vezes a gente aplica em regiões que teoricamente seriam mais dolorosas e os pacientes não relatam dores. Por exemplo, eu trato uma paciente que a gente trata o joelho dela e trata o pé. Então ela tem um processo de artrite reumatoide, e tem um processo já de artrose antigo, é uma senhora de idade. Então a gente trata os pés, a sola dos pés e tratamos o joelho. Quando eu aplico no joelho ela sente um pouco, quando eu aplico no pé praticamente não sente nada. Isso normalmente não acontece, normalmente na sola dos pés é bem mais sensível à aplicação. Trata Joanete. Joanete trata o processo inflamatório sim, tá? Trata qualquer processo inflamatório de origem músculo-esquelética. A ozonioterapia tem essa capacidade de combater processos inflamatórios de maneira geral, tá bom? Então para a Joanete é interessante. Agora a Joanete, ela tem um fator interessante que a gente chama de hálux valgo, tá? O dedão do pé, ele fica um pouquinho girado, e aí fica pegando, se você observar, não sei se é você que tem a Joanete, se você palpar nas extremidades, você vai ver que tem uma região com calo, porque o dedo ele é um pouco girado, e aí gira a articulação, né, a falange próxima ao metatarso, e aí gera um processo inflamatório ali crônico, e aí faz calcificação e gera o que nós chamamos de Joanete, tá bom? Então muitas vezes precisa corrigir esse hálux valgo. Tem algumas órteses, que são alguns calçozinhos que são colocados, alguns equipamentos, alguns aparatos que são colocados para corrigir esse giro, tá? Esse giro do dedão do pé. E aí, consequentemente, muitas vezes ajuda. Mas quando está bem inflamadinho, todas as vezes a gente aplica ozônio para desinflamar e depois você vem com esse aparato, com essa órtese para fazer essa correção.
ok? Quem já tirou uma parte do intestino grosso pode fazer? Pode tranquilamente, não tem problema nenhum, tá bom? Porque na verdade a ozonioterapia tirou uma parte do intestino grosso e tudo, mas a ozonioterapia ela vai ser absorvida ali de forma fidedigna, sem problema nenhum, tá bom? É importante que tenha o intestino grosso, né, pela própria absorção, mas não tem problema nenhum se tirou uma parte, vai ter uma absorção aí do gás ozônio, naturalmente ele vai lá para o fígado e faz aquele ozônio, aquela limpeza sistêmica, né? O ozônio vai se espalhar através da circulação sanguínea de forma sistêmica, tá bom? Então não tem problema nenhum, pode ser feito sem problema nenhum. Eu já fiz alguns pacientes que já fizeram bariátrica, pacientes já tiraram a vesícula biliar, não tem problema nenhum. Está perguntando se trata bursite. Bursite é um dos fatores que eu trato bastante. Então, todas essas inflamações, processos inflamatórios que são musculoesqueléticos, a gente trata bastante, tá? A bursite, às vezes as pessoas que estão aí não conhecem, a bursite é um processo inflamatório de uma bolsa, né? Que normalmente é mais comum no ombro, mas está em todas as articulações do corpo. Nós temos bursa no cotovelo, nós temos bursa no joelho, nós temos bursas em praticamente todas as grandes articulações do nosso corpo, tá? Então a bursa é uma bolsa cheia de líquido que protege nossa articulação. Protege muitas vezes nossos tendões ali para não ficar atritando nas articulações, tá? Então a bursite é um processo inflamatório da bursa, que é essa bolsa, tá? Essa bolsa que faz esse amortecimento aí das articulações. Trato bastante bursite de joelho, de quadril, né? A bursite trocantérica é muito comum, e a bursite mais comum, a bursite de ombro, né? Então nós temos 3 bursas no ombro, tá bom? Então nós tratamos bastante. Alguém tem mais perguntas aí sobre a ozonioterapia? Tô gostando aí, hein, galera? A galera tá mandando ver aí, mandando pergunta, participando. Bom demais. Show de bola. Esse é uma live que eu, assim, tem tempo que eu já queria ter feito essa live e tudo, né? Porque realmente é um tema muito relevante, é um tema que eu sou suspeito de falar, porque eu trabalho com isso, vivo disso, né? Então eu sou suspeito de falar e assim tem resultados realmente muito expressivos, né? Muito expressivos. Tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma dúvida? Algo que vocês queiram que esclareça? Ficou alguma coisa, de repente, que não ficou tão clara? Tá? Então, vou fazer um resumão rápido aqui. Eu vi que tem muita gente diferente entrando e o pessoal está circulando um pouco. Tá? Então, vou fazer um resumão. A ozonioterapia é o tratamento através do gás ozônio, né? O ozônio, ele principalmente é encontrado na camada de ozônio, né? A camada de ozônio, ela faz uma proteção dos raios UV, né? Raios ultravioletas do sol, para a gente não queimar aqui, né? Então, ela acaba também fazendo um efeito aí de proteção, daquele efeito estufa, né? Tem todos esses efeitos. Mas o ozônio lá da camada de ozônio, se a gente fosse lá, ele mataria a gente, seria tóxico para a gente. É tão interessante que os urubus, eles ficam circulando lá na camada de ozônio. Já viu que os urubus voam bem alto? Os urubus, eles comem carniça, né? Então essa carniça, ela fica ali apodrecendo dentro deles. E aí eles respiram, eles ficam se purificando através do ozônio. Então o ozônio, ele faz essa purificação, essa limpeza dos urubus. Então eles vivem sem micro-organismos por conta desse efeito bactericida, fungicida e virustático aí da ozonioterapia, tá? Então é uma terapia através do O3, né? A gente consegue fazer o ozônio através de um aparelho medicinal. Esse aparelho a gente liga a um oxigênio, a um cilindro de oxigênio
a gente regula a quantidade de oxigênio que vai para dentro do aparelho para gerarmos uma concentração específica. Então, se eu ligo ali uma quantidade X de ozônio, eu vou produzir uma quantidade Y de concentração de ozônio, certo? Se eu ligo aqui 2x, e aí naturalmente vai passar mais rápido, eu vou fazer vamos dizer assim, um meio Y de ozônio. Por quê? Porque eu preciso que esse oxigênio entre em contato com um choque, com eletricidade, tá? Isso acontece na natureza. A camada de ozônio, ela se forma porque nós temos moléculas de oxigênio e aí nós temos os raios. E aí quando tem aquela descarga elétrica do raio, naturalmente ele se converte, né? Quebra aqueles O2, né, aquelas moléculas de oxigênio que nós respiramos, e aí sobram alguns ossos separados, e aí naturalmente eles têm tendência de se juntar, e aí vão se aglomerando e formando o O3, tá bom? Então a gente aplica de diversas formas o gás, a gente aplica dentro das articulações, nos músculos, tendões, a fim de tratar processos inflamatórios, tendinites, bursites, processos relacionados às articulações, como hérnia de disco, por exemplo, a gente tem resultados muito bons, processos de artrose, de desgaste, tá? Por quê? Porque o ozônio ele tem um efeito, o ozonídeo, que é vamos dizer assim, um subproduto desse O3, desse ozônio, ele tem um efeito anti-inflamatório, ele tem um efeito de matar bichinhos, bactérias, vírus e etc. Né? Então ele tem esse efeito bactericida, virucida, virustático, fungicida. Ele tem um efeito de quebrar o processo inflamatório através daquele mecanismo que a gente comentou. Ele quebra entre as prostaglandinas e o ácido araquidônico. Ele tem um efeito de oxigenação, até porque ele é fruto do oxigênio, né? Então ele ajuda na oxigenação. Ele estimula as mitocôndrias, que são organelinhas que nós temos dentro das nossas células que produzem energia. Então ele produz mais energia, ele gera uma célula mais funcional, né? Uma célula que produz mais ATP e consequentemente funciona melhor. Então ele melhora o funcionamento do nosso organismo de maneira geral, tá? Não só de células, vamos dizer assim, da pele, dos músculos, mas também de células, por exemplo, do fígado, células do rim, coração e etc, tá bom? Então o ozônio, ele não, vamos dizer assim, ele não discrimina ninguém. Ele não discrimina ninguém. O ozônio, ele vai para todo o corpo, tá bom? Então assim, a ozonioterapia pode ser usada através do ouvido, através da boca, para tratar, por exemplo, processos da respiração superior, do trato respiratório superior, como rinites, como sinusites. Foi assim que eu conheci a ozonioterapia. Uma forma que eu não falei de aplicação da ozonioterapia é através do soro ozonizado, porque é uma forma que não é tão aplicada no Brasil, é muito aplicado na Rússia. O que eles fazem? Eles pegam um soro fisiológico, ozonizam, então eles borbulham com ozônio aquele soro e aí depois aplicam no paciente endovenoso. É uma forma de aplicação bem interessante, eu já recebi essa forma de aplicação. Algumas correntes de estudos falam que geram ácidos hipoclorosos que podem fazer mal para a saúde, mas eu particularmente já experimentei e me senti muito bem, sou apaixonado inclusive nessa forma de aplicação, tá? Então nós temos diversas formas de aplicação, como eu falei, através da hidro, através da grande hemoterapia, através da pequena autohemoterapia. Então nós temos através da aplicação local, do ozônio retal, etc. Todos eles geram benefícios. É necessário que você procure, para se tratar, um profissional que seja qualificado, um profissional que de fato esteja preparado para cuidar da sua saúde. Existem contraindicações. A contraindicação principal é a G6PD, a deficiência da produção dessa enzima, e depois também descompensações da tireoide. Tá bom? Nosso tempo está acabando.
Valeu demais. Tá perguntando se o tratamento é longo aqui, tem algumas perguntas. Quero experimentar na planta do meu pé, na hora que quiser, na hora, vamos mandar bala aí, você vai ver que o resultado é muito bom. O tratamento é longo. Não, normalmente o tratamento é curto, tá? Normalmente a gente tem resultados já a partir da primeira sessão. Mas a gente precisa